Sabe aquele momento em que tudo parece desabar ao mesmo tempo? Pois é, eu já estive lá. Contas vencendo, nome no vermelho, sono picado de madrugada, pensando como é que eu deixei isso acontecer. A vida apertava feito nó cego. E eu, pior. Quanto mais eu corria atrás do rabo, mais preso eu me sentia. Um verdadeiro labirinto de boletos, dívidas e promessas não cumpridas. Já passou pela sua cabeça que talvez o problema não seja o dinheiro em si, mas a forma como a gente pensa sobre ele? Então, foi essa pergunta que acendeu uma luz na escuridão da minha mente bagunçada. Antes de mudar minha história, eu precisava mudar o meu eu de dentro. Porque o que adianta ganhar mais se a cabeça continua pobre? Perfume em lixo pode até disfarçar por um tempo, mas o cheiro da bagunça volta, e volta for. A real é que eu me sentia como um navio à deriva, navegando no mar revolto das finanças. Sem bússola, sem mapa, só levando pancada das ondas e torcendo para chegar em algum lugar. Mas aí, eu entendi que não dá para esperar uma vida nova, com a mesma mentalidade velha. Foi aí que tudo começou a mudar. E olha, não foi mágica, não teve milagre, não caiu dinheiro do céu. O que teve foi suor, clareza, decisões desconfortáveis e uma vontade quase teimosa de não ser mais refém do depo. Pois eu vejo isso. Você também já cansou de viver no aperto? De fazer malabarismo com o salário e mesmo assim faltar? Esse livro é para você. Aqui a gente não vai só falar de dinheiro, vamos falar de mentalidade, de comportamento, de escolhas. Porque a sua conta bancária é só o espelho da sua mente financeira. Prepare-se, porque o que vem pela frente pode virar sua chave. E quando essa chave vira, meu amigo, o que era dívida vira degrau, o que era desespero vira direção. E o melhor, você descobre que sempre teve poder de mudar tudo. Só precisava do mapa certo. Então segura firme, respira fundo e vem comigo. Porque essa jornada não é sobre cifras, é sobre liberdade. E liberdade, essa sim, vale cada centavo. Quando o dinheiro sumiu e a dúvida virou dívida, a real, nem sei dizer o dia exato em que tudo começou a desandar. Não foi de uma vez tipo um tombo feio. Foi aos poucos, como água pingando no balde furado da minha conta bancária. Quando vi, já era. Estava atolado até o pescoço em dívida e sem nem saber como cheguei ali. No começo parecia só um cartão estourado. Depois eu pago, pensei. Depois veio um empréstimo, depois um compre agora, pague depois mais um. E pronto. Me tornei um refém moderno das facilidades disfarçadas de soluções. O nome bonito disso, crédito. Mas, na prática, era um veneno adoçado com parcelinhas suaves. E olha, eu achava que estava tudo bem, de verdade. Porque ninguém ensina a gente a lidar com dinheiro, só mandam a gente correr atrás dele. Mas correr para onde, se a gente nem sabe de onde está? Era como estar num carro sem freio, sem GPS, no meio de uma neblina financeira. Eu dizia sim para tudo. Jantar fora, comprinha online, presente para agradar os outros. Viagem no parcelado. E sabe o que eu dizia não para mim mesmo? Pro meu futuro. Para minha paz. O cartão virou uma extensão da minha impulsividade. E o limite virou a corda no meu pescoço, sufocante. Teve mês que o dinheiro já nascia morto. No dia do pagamento, sumia. Virava fumaça. Barulho de notificação no celular já me dava taquicardia. Pagamento recusado, fatura fechada. Saldo insuficiente. Parecia até que o banco estava rindo da minha cara. E eu, fingindo que estava tudo sob controle. Mas não estava. Cheguei até aqui pela soma de decisões mal pensadas, falta de educação financeira e uma baita vontade de agradar os outros enquanto esquecia de mim. Mas quer saber, isso não me define, me ensinou. E hoje transformei tudo isso em força, aprendizado e coragem para virar esse jogo. Se você também já passou ou está passando por esse perrengue, respira. Não é o fim. Dívida não é sentença. É um sinal, um alerta, um pedido de socorro da sua vida financeira. E olha só, você ouviu, tá aqui lendo isso. Tá buscando mudança. E isso, meu amigo, já é metade do caminho. Então bora, porque daqui pra frente a gente não caminha mais no escuro. A gente acende a luz, limpa a bagunça e aprende a fazer o dinheiro trabalhar pra gente. E não o contrário. O dinheiro some, mas o erro se repete. Por que tanta gente quebra? Vamos falar a real. A maioria das pessoas não fracassa financeiramente por falta de dinheiro. Elas fracassam por falta de mentalidade. É isso, duro de ouvir, talvez, mas é libertador entender. Desde criança a gente aprende que dinheiro não dá em árvore, que quem nasce pobre morre pobre e que rico é tudo ganancioso. Poxa, como é que alguém vai prosperar com uma cabeça que tem medo do que deseja? É como querer nadar e amarrar uma âncora na cintura. A verdade
é que o sistema educacional ensina matemática, português, geografia, mas nunca nos ensinaram como lidar com grana na vida real. A gente sai da escola sabendo a fórmula de Bhaskara, mas sem saber como pagar um boleto sem estresse. E o pior, aí vem o mundo gritando na nossa cara. Compra, parcele, use o crédito, aproveite. E a gente, igual a zumbi em liquidação, vai, sem pensar, vai no impulso, porque é isso que todo mundo faz, né? Só que aí quando o tombo vem, e ele vem, ninguém aparece para ajudar. Nem o vendedor da loja, nem o banco, nem o influencer, que te fez querer aquele celular novo em 12 vezes. O fracasso financeiro não acontece do nada. É uma soma de pequenas decisões mal feitas todos os dias. É gastar sem planejamento, viver no automático, não olhar para a conta, ignorar os juros como se fossem monstros invisíveis, mas eles mordem, viu? Sem falar do ego, o ego, Atwell, bicho barulhento que faz a gente comprar o que não precisa para impressionar quem nem liga. Já viu isso? Eu já vivi, e posso te dizer, é cansativo, é caro e não leva a lugar nenhum. A maioria fracassa porque vive num ciclo vicioso. Ganha, gasta tudo, reclama, repete, nunca para pensar. O que eu tô fazendo com o que eu tenho? Porque, acredite, não é o quanto você ganha, é o quanto você guarda, administra e faz crescer. Mas calma aí, se você tá lendo isso, é porque tá acordando. Ty Sandel, da Matriz Financeira. E isso já te coloca na frente de muita gente. Porque quando você entende por que as pessoas quebram, você começa a construir seu próprio caminho de volta, tijolinho por tijolinho. E olha, é possível sim sair do buraco e construir riqueza de verdade. Não aquela de ostentação, mas equilta e da posse, liberdade e propósito. A gente vai junto nessa, um passo de cada vez, mas com a cabeça no lugar certo. Este livro não tem varinha mágica, mas tem o que você precisa. Antes de tudo, deixa eu ser bem direto com você. Esse livro aqui não é uma fórmula mágica para ficar rico do dia para a noite. Não tem truque de mágica, não tem ganhe 10 mil em 7 dias, e muito menos aquelas promessas mirabolantes que a gente vê por aí. Se fosse tão fácil assim, né? Tava todo mundo milionário, aqui não tem milagre. Tem verdade, tem processo, tem reprogramação mental. O que você vai encontrar nessas páginas é um caminho real, possível e poderoso para sair da dívida e construir riqueza de dentro para fora. E sinceramente, isso vale muito mais do que qualquer dinheiro rápido. Se você chegou aqui achando que ia encontrar um passo a passo secreto do sucesso instantâneo, pode respirar aliviado, porque eu não vou te enganar. Não existe atalho que funcione sem mudar a forma como você pensa. A mente vem antes do dinheiro, sempre. Sabe por quê? Porque se a sua cabeça continuar presa nos mesmos padrões, não importa quanto dinheiro você ganhe, ele vai escorrer pelos dedos. Vai embora rapidinho igual areia fina em mão aberta. Já viu isso acontecer? Várias vezes. Esse livro é sobre virar a chave por dentro, onde ninguém vê, mas tudo começa. É sobre quebrar crenças antigas, soltar pesos invisíveis e reconstruir sua relação com o dinheiro. E olha, isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece. E quando acontece, meu amigo, a mudança é tão forte que sua conta bancária começa a sentir o impacto. Então não espere pílula mágica. Espere transformação. Espera conversa reta. Histórias que doem, mas curam. E ferramentas que funcionam. Se você tiver coragem de usar, o que esse livro é? É um convite para reprogramar sua mente financeira e criar uma nova realidade. Uma realidade em que você tem clareza, paz e liberdade. Não porque caiu do céu, mas porque você construiu. Tiolo por tiolo, pensamento por pensamento. ESP, por escolha. E aí, está disposto a reprogramar sua mente e junto com ela sua vida financeira inteira. Então bora, porque mágica não tem, mas transformação. Essa aqui tem de sobra per se. Sua mente vai rachar antes do Pix tocar. Se você chegou até aqui, segura firme, porque o que vem pela frente não é só leitura, é transformação de verdade. Não vou te dar só números, planilhas e regras frias. Não mesmo. Esse livro é um convite para mergulhar fundo num processo que vai cutucar sua mente, balançar suas emoções e colocar sua vida financeira no prumo. Aqui a gente vai rir, refletir, se incomodar, dar uns tapas na cara, com palavras daquelas que doem, mas acordam, e sair diferente, bem diferente. Você vai aprender como sua mente anda sabotando sua conta bancária sem você nem perceber. Vai descobrir por que o dinheiro sempre escapa. Mesmo quando entra, vai entender por que às vezes parece que o universo inteiro está contra você, quando na real o maior inimigo está aí dentro da sua cabeça desfarcado do jeito do Penser. Mas não para por aí, a gente vai colocar a mão na massa também, viu? Vai ter parte prática, passo a passo, dica real, coisa de vida vivida mesmo. Nada de teoria bonita e difícil de aplicar. O que você vai ler aqui é direto, simples e funcional. É para ler,
e já senti vontade de agir na hora. E tem mais. Vai ter coração nesse processo. Porque lidar com dinheiro também mexe com a autoestima, com memórias, com medos e com aquela voz interna que diz você nunca vai sair dessa. E é aí que a gente vai dar um cala-boca bonito nessa voz e colocar no lugar dela um novo discurso de dono, de líder da própria vida, de mente reprogramada para a riqueza. Então, o que esperar daqui para frente? Espera verdade, transformação e prática. Espera sair desse livro com a mente mais leve, o bolso mais inteligente e o coração acreditando de novo. Tá preparado para começar uma jornada que pode mudar tudo? Então, respira fundo. Que começa como leitura, termina como libertação. E a sua começa agora. Capítulo 1. O verdadeiro inimigo está na cabeça. Se eu te perguntasse agora quem é o culpado pelas suas dívidas, o que você diria? O governo? O salário que nunca dá? O cartão de crédito que te seduz? A inflação maluca, pois é. Já culpei tudo isso também. Até o vento, se deixasse. Mas um dia, meio sem querer, eu olhei no espelho e pá! A verdade me deu um soco. O maior inimigo estava ali, dentro da minha própria cabeça. Pois é, meu amigo. O problema não era só o bolso vazio. Era a mente cheia de pensamento torto. E quando a gente percebe isso, dá aquele choque, tipo uma lâmpada que acende no escuro. Porque não adianta tentar consertar o lado de fora se o lado de dentro continua desajustado. A gente cresce ouvindo um monte de bobagem sobre dinheiro. Isso não é pra gente. Dinheiro some rápido mesmo. Melhor dever no banco do que negar um presente para a família. E assim, sem nem perceber, a gente vai sendo programado para fracassar. A real é que a sua mente pode ser sua prisão. Ou sua maior aliada. Se você pensar como quem está sempre no sufoco, vai viver no sufoco. Se você pensar como quem merece riqueza, começa a abrir caminhos. Simples assim. Não é mágica, é mentalidade. Esse capítulo aqui é para isso. Pra gente cavar fundo, arrancar essas raízes podres que foram plantadas sem nosso consentimento. E começar a plantar ideias novas. Ideias que fortalecem, que libertam, que te colocam no comando da própria grana e da própria vida. Então bora? Porque agora a gente vai começar a batalha mais importante de todas. A que acontece dentro da sua cabeça. E quando você vence, aqui dentro o lado de fora começa a obedecer. Palavra de quem já esteve no fundo e aprendeu a escalar com a força do pensamento certo. A voz na cabeça que te coloca no vermelho e você nem percebe. Sabe aquela vozinha que fala baixinho, vai, lá você merece, bem na hora que você tá passando em frente à vitrine? Então essa voz não é boazinha como parece. É sabotadora. É disfarçada de amiga mas adora te ver no sufoco. E o pior, ela mora dentro da sua cabeça. Durante muito tempo eu achava que minhas dívidas vinham só de falta de dinheiro. Mas depois de quebrar a cara algumas vezes, entendi, o buraco era muito mais fundo, era mental. Eu gastava não porque podia, mas porque minha mente queria tapar buracos emocionais com coisas materiais. E olha que loucura. Às vezes a gente compra não por necessidade, mas por carência, para se sentir aceito, para aliviar uma frustração, para mostrar para alguém que tá tudo bem, mesmo quando não tá. Parcelas, boletos e mais um tijolinho na prisão chamada dívida. A mente sabotadora é esperta. Ela cria desculpas perfeitas para você continuar se afundando. Depois eu resolvo, né? É só esse mês, quando eu ganhar mais. Eu quito tudo. E assim, ela vai te enrolando, como se fosse um cobra te abraçando devagarinho, até faltar o ar e o limite do cartão. Essa sabotagem é sutil, mas porque você acha que está no controle, mas quem está no volante é um piloto automático programado para gastar, para evitar desconforto, para fugir da dor. Nem que isso custe o seu futuro. Mas aqui vai uma boa notícia. Se foi a mente que criou o problema, é ela também que pode criar a solução. Quando você começa a perceber esses padrões e corta essa programação no meio do caminho, tudo muda. A vontade de gastar sem pensar vai diminuindo, a ansiedade some e o dinheiro começa a sobrar. Então da próxima vez que essa vozinha vier com papo de só hoje, só uma coisinha, você merece. Olha para ela e diz: eu mereço sim, mas eu mereço é liberdade, não dívida. Porque no fim das contas não é sobre o que você compra, é sobre quem comanda. Você ou a mente sabotadora. Tá na hora de tomar o volante e dirigir rumo à liberdade. As correntes invisíveis que te mantêm no mesmo lugar. Tem gente que tá presa e nem sabe. Não é numa cela não. E numa ideia. Sim, tem gente que vive atrás das grades invisíveis das próprias crenças limitantes. E o pior, acostumada com o aperto achando que é normal. Eu sei porque eu já vivi isso. Durante anos, minha cabeça era cheia de frases prontas, dessas que a gente escuta desde criança e vai aceitando como se fosse verdade absoluta. Tipo, dinheiro não traz felicidade.
rico é tudo ladrão. Se eu ganhar mais, vou perder o Bolsa Família. Isso não é pra gente. Melhor pouco com Deus do que muito com o diabo. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai prosperar com esse tipo de programação rodando no cérebro? É tipo querer correr com o freio de mão puxado. Você até tenta, mas não sai do lugar. Essas crenças são traiçoeiras. Elas chegam com a voz da mãe, do avô, do pastor, do vizinho, e você, sem perceber, vai deixando que essas palavras virem verdades dentro da sua cabeça. E quando vê, tá vivendo uma vida limitada, não porque não pode mais, mas porque acredita que não pode. Aí vem a parte cruel. Mesmo quando aparece uma oportunidade, você sabota, porque sua mente diz que aquilo não é para você. Você sente medo de crescer, de ganhar mais, de sair da média. E tudo isso por conta de uma sementinha plantada lá atrás, que ninguém teve coragem de arrancar. Mas olha só, crença limitante é tipo erva daninha. Se não arrancar pela raiz, ela toma conta. E o primeiro passo para isso é reconhecer que tem muita coisa na sua cabeça que não é sua. É herdada. E tá na hora de devolver. Então, se você quer mesmo crescer, prosperar, sair da roda da dívida e construir riqueza de verdade, precisa limpar a casa mental. Precisa trocar o "isso não é pra mim" por "eu posso aprender". Trocar o "nunca tive sorte" por "eu sou responsável pela minha vida". Trocar o "não dá" por "como eu faço para conseguir", porque o que te prende não é o mundo, é o que você acredita sobre ele. E a chave para soltar essas correntes sempre esteve aí, dentro da sua cabeça. O feitiço do plástico. A cilada do só mais um cartão, ou o cartão de crédito, aquele pedacinho de plástico com cara de solução, mas que muitas vezes vira um belo problemão. E pior ainda é quando a gente cai na tentação do famoso "só mais um cartão, vai que eu preciso". Já ouviu isso? Eu já disse, e me dei mal bonito. No começo parece até inteligente. Um limite extra aqui, outro ali, dá aquela sensação de poder, de segurança, tipo, agora sim, tô tranquilo. SQ, na prática você tá cavando um buraco com a ilusão de que é uma escada. Porque vamos combinar. Quem nunca falou "só esse mês eu uso" e depois se viu com 3, 4, 5 cartões estourados? É como se você estivesse tentando apagar fogo jogando gasolina. Cada novo cartão não resolve a dor, ele só adia o grito. E sabe o que é mais traiçoeiro? É que o cartão dá a falsa impressão de que você tem dinheiro quando na real você só tá comprando com o que ainda nem Rescue Boot. É tipo vender o almoço para pagar o jantar e torcer para sobrar café da manhã. Eu lembro de uma época que eu tinha um monte de cartão na carteira, me sentia preparado, organizado com crédito na praça. Mas por dentro era só ansiedade, contas atrasadas e aquele frio na barriga toda vez que tocava o celular, vai que era o banco cobrando, né? O "só mais um cartão" vira vício. É o cigarro de quem está endividado. Você até sabe que faz mal, mas continua usando, porque não dá pra ficar sem. E quando vê, o controle foi embora faz tempo, junto com sua paz, seu sono e sua grana. Mas calma, não tô aqui pra te julgar não. Tô aqui para te alertar. Porque enquanto você continuar achando que o problema é o limite baixo, vai seguir buscando o cartão novo em vez de construir um novo comportamento. A saída? Encarar a realidade, cortar literalmente, se precisar os excessos, olhar para as finanças com coragem, dizer: chega, não sou escravo de plástico. Porque liberdade financeira não se constrói com mais crédito, se constrói com consciência. E você merece viver leve, dono do seu dinheiro, sem correntes disfarçadas de benefício. Bora devolver o controle para sua mão? O primeiro passo pode ser justamente esse: dizer não ao próximo cartão, porque sua liberdade vale muito mais que qualquer limite aprovado. Capítulo 2. A psicologia da dívida. Tá achando que dívida é só número, fatura, juros e atraso? Que nada, dívida é emoção. É cabeça. É coração apertado. E se a gente não entende o que tá por trás dela, acaba virando refém de um ciclo que não tem fim. Eu mesmo demorei a perceber isso. Só via o lado de fora. O saldo negativo. O nome não é seja, os boletos chegando, igual enxame. Mas por dentro era muito mais profundo. Era culpa, medo, ansiedade, vergonha e aquela sensação de fracassei. Isso pesa. E como pesa? A verdade é que a dívida não começa na carteira, começa no emocional. Quantas vezes a gente compra só para aliviar a tristeza, para se sentir no controle, para preencher um vazio que nem sabe de onde vem? Aí quando o efeito da compra passa, o buraco fica maior. E o pior, com juros. Esse capítulo é pra gente mergulhar nesse lado escondido da dívida. O lado invisível que ninguém fala, mas que comanda tudo. Porque enquanto a gente só tentar resolver o financeiro com conta de padaria, sem olhar pra cabeça, a gente vai continuar apagando incêndio com um copo d'água. Aqui eu vou te mostrar como nossas emoções influenciam nossas decisões com o dinheiro. E não é papo de autoajuda barata não, é vida real.
é comportamento. É o que eu vivi e o que muita gente vive calada, achando que tá sozinha, mas você não está. Tá tudo bem não estar bem, só não dá pra ficar aí pra sempre, porque a dívida grita, mas também ensina. E quando a gente entende o que ela tá tentando dizer, ela para de mandar na gente. Então vem comigo. Vamos olhar de frente para esse monstrinho emocional, entender como ele age e, mais importante, descobrir como domar ele de vez. Coração acelerado, carteira aberta. Quando a emoção decide por você, você já parou para pensar por que comprou aquilo que nem precisava? Ou por que parcelou mesmo sabendo que ia apertar o orçamento? Pois é, às vezes a gente acha que decide com a cabeça, mas quem está no volante mesmo é o coração. E nem sempre ele dirige bem. As emoções moldam nossas decisões financeiras o tempo inteiro. Raiva, ansiedade, carência, frustração, medo, alegria exagerada, tudo isso vira gatilho. Eden, sem perceber, responde com um cartão na mão. Eu já fiz muito isso, e confesso, dava até um alívio na hora. Mas o boleto batia na porta igual visita que não avisa. Tem dia que a gente compra pra se premiar. Tipo, eu mereço, trabalhei tanto essa semana, aí vai e estoura o limite. No outro dia, bate o arrependimento. Emoção é ótima pra viver, mas péssima pra fazer conta. E o mais curioso é que, quanto mais bagunçada está a nossa vida emocional, mais bagunçada fica a nossa vida financeira. Uma coisa puxa a outra. Quando o emocional está em frangalhos, a gente gasta pra se sentir bem e acaba se sentindo pior. Um ciclo maluco e silencioso. Já reparou como tem gente que compra para aliviar a solidão? Ou para parecer feliz nas redes sociais, ou para não se sentir menos que os outros? Tudo isso é emoção camuflada de necessidade. E o bolso é quem paga o preço da alma desorganizada. Mas calma, não é o fim do mundo não. O primeiro passo é reconhecer e entender que não dá para tomar decisões financeiras com base no calor do momento. Dá ruim. Sempre dá. Dinheiro não combina com impulso, ele gosta de intenção, clareza, consciência. Se você quer mesmo virar o jogo, precisa aprender a separar emoção de ação. Sentiu vontade de comprar? Espera, respira, pergunta para si mesmo: estou fazendo isso por mim ou pela emoção do momento? Só essa pausa já evita muito arrependimento. No fim das contas, o que a gente quer mesmo não é só gastar, é se sentir bem. E sabe qual é o verdadeiro bem-estar? É deitar tranquilo, sem dívida escondida, sem culpa batendo no peito, com um coração leve e o bolso respirando. Então bora cuidar da emoção e o dinheiro vai agradecer. Porque mente equilibrada faz conta dar certo. E a paz que vem disso, essa não tem preço. Os 4 monstros debaixo da sua cama financeira tá endividado? Então deixa eu adivinhar, não é só o banco que te persegue. São 4 monstrinhos que moram aí dentro também? Vergonha, culpa, negação e medo. E vou te contar, esses bichos são silenciosos, sorrateiros e sabem fazer um estrago danado. Começa com a vergonha, aquela sensação de fracasso, de querer esconder tudo de todo mundo. Você evita conversa sobre dinheiro, desvia o assunto, inventa desculpa para não sair. Parece que tem um outdoor na sua testa escrito "estou ferrado". E aí, ao invés de pedir ajuda ou encarar, você se afasta, se cala e se afunda. Logo depois chega a culpa, aquele peso no peito que fica te lembrando de cada decisão errada. Por que eu fui parcelar aquilo? Se eu tivesse guardado aquele dinheiro, como eu fui burro. Pois é, a culpa adora fazer replay da sua pior fase e ainda bota a trilha sonora triste por cima. Mas culpa não paga boleto e nem resolve nada e entra em cena a negação. Esse monstro é traiçoeiro. Faz você fingir que tá tudo bem, mesmo com o mundo desabando. Você ignora os avisos, para de abrir e-mail do banco, joga a fatura no fundo da gaveta. Tudo para não encarar a real. Mas enquanto você finge que não vê, os juros comem seu futuro com farinha. E claro, não podia faltar o medo. SOO mês, barulhento, grita no seu ouvido de madrugada. E se eu perder tudo? E se me ligarem no trabalho? E se nunca mais sair dessa? O medo paralisa. Faz você travar, se sentir pequeno, impotente, mas o medo cresce na escuridão. Quando você acende a luz da verdade, ele encolhe. Esses 4 monstros são os grandes vilões da dívida. Eles não aparecem no extrato, mas moram no seu emocional. E a saída não é lutar contra eles, é olhar de frente, conversar com cada um e dizer: vocês não mandam mais aqui. Porque no fim das contas, a dívida em si é só um número. O que te prende é o que ela representa para você. Mas você não é sua dívida. Você é muito mais que isso. O café não é o vilão, a cabeça é que está aprontando. Já ouviu aquele papo de se você parar de tomar café na padaria todo dia, vai economizar uma fortuna no fim do mês? Pois é, essa teoria virou moda, mas na prática cortar o café não vai salvar suas finanças. E eu vou te explicar o porquê, com açúcar ou sem. Não me entenda mal, eu sou totalmente a favor de economizar onde dá. Mas cá entre nós,
O problema financeiro quase nunca está no cafezinho. Tá na cabeça. Isso mesmo. O buraco é muito mais em cima e muito mais profundo também. Você pode cortar o café, o streaming, o delivery e ainda assim continuar gastando com o que não precisa, comprando para agradar os outros e fazendo dívida para se sentir melhor. Ou seja, trocar uma despesa pequena por uma bagunça mental gigante. A verdadeira virada não acontece quando você economiza R$ 5, mas quando você reprograma a forma como pensa sobre dinheiro, porque quem pensa como pobre mesmo ganhando bem, continua se enrolando. Agora, quem pensa como rico de mentalidade, não de conta bancária, começa a crescer. Mesmo com pouco, é tipo querer enxugar gelo. Você corta o café, mas continua no débito parcelado no cartão novo, na prestação sem entrada. No fim, tá economizando na padaria, mas afundando no shopping. Ironia nem tanto. É hábito. É cabeça no automático. A real é que o café é só o símbolo da culpa que colocaram em você. Como se o seu problema fosse um luxo de R$ 5 e não um sistema inteiro de crenças bagunçadas sobre valor, merecimento, medo e descontrole. E tem mais. Quando a cabeça muda, o bolso muda junto. Você começa a comprar com consciência, investir com coragem, gastar com propósito. E aí, se quiser tomar café na padaria todo dia, toma. Porque vai ser escolha, não fuga. Então, da próxima vez que alguém te disser para cortar o café, responde com um sorrisinho. Não preciso cortar o café. Preciso é mudar minha mentalidade. E aí, sim, o jogo começa a virar. Capítulo 3, a ilusão do estilo de vida. Sabe aquela sensação de que você precisa ter a roupa da moda, o celular mais novo, o carro do ano e as fotos perfeitas nas redes para ser alguém na vida? Pois é, essa é a maior armadilha invisível que existe. A tal da ilusão do estilo de vida. E olha, ela é charmosa, convincente, destruidora de carteiras. Durante muito tempo eu confundi felicidade com aparência. Achava que uma vida bonita era mais importante do que viver uma vida em paz. E não é só comigo não. Tem muita gente por aí sorrindo na selfie e chorando nas faturas. A verdade é que nesse mundo cheio de filtros e comparações, a gente acaba gastando mais para parecer do que para viver. É um teatro silencioso. Você entra sem perceber. Vira personagem e o roteiro é sempre o mesmo. Gastar o que não tem para sustentar uma imagem que nem é sua. Tudo para agradar quem nem presta atenção. E sabe o que é pior? Esse estilo de vida de vitrine é lindo por fora, mas sufocante por dentro. Você paga caro por elogios vazios, por likes que somem em segundos e por uma falsa sensação de pertencimento que vem junto com juros e boletos. A ilusão do estilo de vida é como um buraco com tapete vermelho. Você vai entrando achando que está subindo e quando vê, tá low embaixo sem saber como voltar. Esse capítulo é pra gente rasgar esse véu, para abrir os olhos e entender que estilo de vida de verdade não é o que os outros acham bonito. É o que te dá liberdade. Liberdade de dizer não preciso disso. Liberdade de viver leve. Liberdade de não dever nada a ninguém. Nem aparência, parcelando aparência, o perigo de viver um status que não é seu. Vamos ser sinceros, tem muita gente por aí com aparência de rico, mas coração apertado e cartão estourado. E eu não falo isso com julgamento não, falo porque eu já fui esse alguém. Já financiei roupa para impressionar. Já parcelei celular só para parecer atualizado. Já inventei um estilo de vida que o meu bolso nem sabia que existia. Verdade é dura. Status financiado é uma ilusão cara e perigosa. E tipo Gallagher, um personagem que custa caro para manter e rouba sua paz. Você se veste bem, come fora, posta stories lindos, mas vive fugindo do extrato bancário como quem foge de fantasma. O grande problema é que a gente aprendeu que ser alguém é mostrar que tem. Só que mostrar custa, e quando esse custo vem antes da realidade, a conta sempre chega, com juros, cobrança e vergonha. E sabe o que é pior? A gente faz tudo isso para agradar quem nem está prestando atenção de verdade. É uma corrida sem linha de chegada, porque hoje é o celular novo, amanhã é a viagem, depois o carro. E no fim, quem corre mais rápido nessa maratona do status, normalmente é quem chega primeiro no fundo do poço. Já parou para pensar quantas vezes você deixou de viver algo simples, verdadeiro e leve só para manter uma imagem que nem é sustentável? É tipo andar num salto 15 em estrada de terra, não combina, machuca, e mais cedo ou mais tarde, o tombo vem. Mas a boa notícia é, dá para sair disso. Dá para trocar aparência por essência. Dá para viver de forma verdadeira, com escolhas que cabem no seu bolso e deixam seu coração em paz. Riqueza de verdade não grita. Ela sussurra com segurança. Ela está no sossego de dormir sem dívidas, na liberdade de dizer não preciso, no poder de viver para si e não para os outros. Então, antes de financiar aquele próximo item de status, pergunta para si mesmo: isso me traz liberdade ou só vai alimentar minha prisão disfarçada de glamour? Porque
Porque no fim das contas é melhor ser real com pouco do que viver uma mentira parcelada em 12 vezes. Comparação é o ladrão do seu saldo. Como a vaidade te entra no cheque especial, você já se pegou olhando o que os outros têm e pensando, preciso ter também, pois é. Essa comparação silenciosa é o estopim de um dos ciclos mais perigosos da vida financeira, o ciclo da escassez. E tudo começa com um simples deslize. A vaidade, não estou falando daquela vaidade saudável, de se cuidar, se arrumar e se sentir bem. Estou falando da outra, aquela que faz você comprar só para não se sentir menos, que te empurra para uma competição invisível onde todo mundo parece estar vencendo menos você. Porque a gente entra nisso sem perceber. Vê um amigo postando a viagem dos sonhos, uma colega com look novo toda semana, o vizinho com um carro mais bonito, e o nosso cérebro danadinho começa a fazer conta emocional. Tipo, se eles têm, eu também tenho que ter? Aí vem o quê? O gasto, o parcelamento, só dessa vez. E de gotinha em gotinha, você vai secando sua conta para encher um ego que nunca está satisfeito. E sabe o que é mais doido? Quanto mais a gente se compara e gasta por vaidade, mais a gente sente que falta algo. É um ciclo maluco. Você compra para se sentir melhor, mas se sente pior. E para aliviar essa sensação, compra do novo. Resultado: escassez. Não só de dinheiro, mas de paz, clareza e autoestima real. Porque no fundo a comparação é uma ladra silenciosa. Ela rouba sua alegria, seu foco e sua liberdade financeira. E a vaidade, quando não controlada, é uma conselheira traiçoeira. Te elogia hoje e te abandona quando a fatura chega. Agora presta atenção. Ninguém posta boleto no Instagram. A grama do vizinho pode até parecer mais verde, mas você não viu o preço da irrigação, né? Então respira, se acolhe, porque você não precisa provar nada para ninguém. O que você precisa mesmo é romper esse ciclo de escassez que nasce da comparação e cresce na vaidade. A vida é sua. O tempo é seu. O dinheiro é seu. E o sucesso também pode ser, desde que seja do seu jeito, no seu ritmo. E com a sua verdade, liberdade ou aparência, tá na hora de decidir de que lado você tá. Chega um momento em que a gente precisa parar tudo e se perguntar: tô vivendo para parecer ou para ser? E olha, essa pergunta pode doer, mas também pode te libertar. Porque tem muita gente com cara de sucesso e alma em ruínas, bonito por fora, quebrado por dentro, e por fora também, só que parcelado. Aparência é cara, liberdade é valiosa. A primeira te cobra todo mês, a segunda te dá paz todo dia, e no meio disso tudo, você tem uma escolha para fazer. Seguir alimentando um estilo de vida montado para impressionar ou começar a construir uma vida de verdade, com sentido, leveza e controle. Eu sei como é tentador. A sensação de estar por dentro, de acompanhar a moda, de fazer parte. Mas deixa eu te contar um segredo. Quem vive de verdade não precisa provar nada para ninguém. Quem tem liberdade de escolha não se aperta para comprar a última novidade. Quem tem clareza não gasta para preencher vazio porque já está cheio por dentro. Sabe o que é mais louco? A sociedade aplaude quem ostenta, mas ignora quem equilibra. Ninguém te parabeniza por pagar uma dívida, mas te enche de elogio quando você posta uma foto num lugar chique, mesmo que seja no limite do cartão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sincera. Você quer continuar preso a esse teatro ou prefere viver com liberdade de verdade? Liberdade para escolher, para recusar, para dormir tranquilo, para não viver escondendo boleto, porque no fim das contas é simples. Ou você vive para parecer rico, ou trabalha para se tornar alguém realmente livre. Não dá para ser os dois. E cada compra feita para manter a aparência é um pedacinho da sua liberdade indo embora no débito, ou pior, no crédito. Então escolhe, agora, sem enrolar, sem mais um mês, sem depois eu vejo, liberdade ou aparência, paz ou aplauso vazio, vida real ou filme com final triste. A decisão tá na sua mão. E acredite, quando você escolhe a liberdade, tudo começa a se encaixar. O bolso sorri, a mente respira e o coração finalmente descansa. Capítulo 4. Reprogramando sua mente financeira. Tá preparado para virar a chave de vez? Porque se você chegou até aqui, parabéns. Significa que já está enxergando que o problema nunca foi só o dinheiro. Foi a forma de pensar sobre ele. E agora, chegou a hora de mexer no sistema que comanda tudo. Sua mente. Sim, meu amigo, a cabeça comanda o bolso. Sempre foi assim. Só que ninguém te contou isso antes. A gente cresce ouvindo que basta trabalhar muito, suar, juntar moedinha, fazer hora extra, mas ninguém diz que sem reprogramar a mente, o dinheiro entra por uma porta e sai correndo pela outra. A mente funciona como um sistema operacional. Se ela está cheia de vírus, tipo crenças limitantes, medo de riqueza, traumas financeiros hábitos ruins,
Não adianta tentar instalar um novo estilo de vida. Vai travar, vai dar erro, vai reiniciar no modo escassez. Agora, boa notícia, você pode reprogramar tudo isso, pode limpar os arquivos antigos, mudar o jeito de pensar, criar novos caminhos mentais, e não precisa ser nenhum gênio da psicologia, não. Só precisa estar disposto a parar, respirar e fazer escolhas diferentes. Esse capítulo é para isso. Aqui a gente vai começar a abrir a caixa preta da sua mente financeira. Vamos entender como seus pensamentos moldam seus resultados, como mudar o diálogo interno e principalmente como trocar o "eu não consigo por um eu estou no controle". Não subestime o poder de um pensamento bem ajustado. Um simples "eu posso aprender" já é 1000 vezes mais poderoso do que uma planilha impecável com uma mente sabotadora por trás. Da cabeça para o bolso. Como um pensamento vira hábito e muda seu resultado. Já parou para pensar que tudo começa dentro da sua cabeça, tipo, literalmente, antes de qualquer resultado aparecer no mundo real, ele já deu as caras nos seus pensamentos. Parece papo filosófico, mas é mais prático do que parece. Pensamento vira hábito, e hábito vira resultado. Simples assim. Quer ver? Imagina que todo dia você acorda e pensa: não tenho dinheiro, tá difícil, nunca vou conseguir sair dessa. Pronto. Só esse pensamento já vira um comando. E o que seu cérebro faz? Encontra atitudes que combinem com isso. Você começa a agir como quem está preso, limitado, derrotado. E aí vem o quê? Hábitos ruins. Gastar sem pensar, fugir dos boletos, adiar decisões, viver no automático. E adivinha onde isso termina? No mesmo lugar de sempre. Bolso vazio, estresse no fim do mês e aquela sensação de nada muda. Agora vira o jogo. Imagina que você começa a pensar diferente. Não estou dizendo para mentir para si mesmo, mas para ajustar o foco. Tipo, aprendendo a lidar melhor com dinheiro, eu posso melhorar meus hábitos. Um passo por dia já é avanço. Isso muda tudo, porque pensamento novo cria um hábito novo. E um hábito novo abre caminho para um resultado novo quando você pensa com clareza, age com consciência. Quando age com consciência, cria rotina. E rotina boa é o caminho mais curto para resultado bom. E não precisa ser nada grandioso, não. Um pensamento de coragem por dia, uma atitude mais consciente, uma escolha diferente. Tudo isso somado vira um baita efeito dominó. E quando o primeiro dominó cai na direção certa, a mudança vai acontecendo sem você nem perceber. Então, se hoje sua vida financeira não está do jeito que você queria, faz esse teste. Olha para os seus hábitos. E antes deles, olha para os seus pensamentos. O que você vem alimentando aí dentro. Porque no fim das contas, você não muda a sua vida mudando o resultado. Você muda o resultado mudando o que vem antes dele. O que você pensa e o que você repete. Pensamento vira ação. Ação vira hábito. Hábito vira destino. E adivinha quem é que comanda tudo isso? Você, reprogramando o cérebro no Pix como afirmações e visualizações moldam sua mente financeira. Se alguém tivesse me falado, anos atrás, que o jeito que eu falava comigo mesmo mudaria meu bolso, eu teria dado risada, mas olha, hoje eu dou risada de mim por não ter acreditado antes. Porque o que você pensa, sente, repete se transforma no que você vive, inclusive financeiramente. Vamos direto ao ponto? Existe uma parada chamada neuroplasticidade, que basicamente é a capacidade do seu cérebro se moldar, se adaptar e criar novos caminhos com base no que você alimenta. Ou seja, se você repete pensamentos ruins, o cérebro vira mestre em te sabotar. Agora, se você alimenta pensamentos poderosos, ele vira seu melhor aliado. Simples assim. E é aí que entram as afirmações e visualizações. Não é papo de autoajuda barata. É ciência. É treino mental. É como malhar a mente para ficar forte financeiramente. Porque pensa comigo. Se você passa o dia dizendo: eu sou ruim com dinheiro, eu nunca vou sair do sufoco, não dá para mim. O cérebro entende isso como verdade e age para confirmar. Agora muda a chave. Começa a afirmar todo dia com vontade frases tipo: eu sou capaz de prosperar. Dinheiro vem para mim com facilidade. Eu administro bem o que recebo. Minha mente trabalha a meu favor. No começo parece estranho, eu sei. Eu mesmo me senti meio bobo repetindo essas frases. Mas com o tempo algo começa a mudar por dentro. É como se você reconfigurasse o Wi-Fi da mente, saindo do sinal fraco da escassez e conectando direto na rede da abundância. E não para por aí. A visualização é o complemento poderoso das afirmações. Feche os olhos. Imagine sua vida com liberdade financeira. Sinta o alívio, veja os boletos pagos, a conta cheia, a vida leve. Visualize como se fosse real. Pork, Divatate. Para o seu cérebro, o que você imagina com emoção, ele entende como experiência. E aí vem a mágica sem mágica.
você começa a agir diferente, a pensar diferente, a escolher melhor, porque seu cérebro está convencido de que riqueza é o seu novo normal. E quando ele acredita, o mundo começa a acompanhar, na cabeça dos ricos, o que eles pensam que os endividados ainda não sacaram. Sabe qual é a real diferença entre quem é rico de verdade e quem vive sempre no sufoco? Não é o salário, é a cabeça. Sim ou Jogo. Começa no pensamento. Antes de ter conta cheia, investimento, negócio próprio, liberdade, os ricos têm uma mentalidade completamente diferente. E é isso que faz o dinheiro ficar e multiplicar. Enquanto muita gente pensa, não tenho dinheiro, o rico pensa, como eu posso gerar mais valor? Um está focado no problema, o outro, na solução. Um se sente vítima do sistema, da economia, da vida. O outro se enxerga como protagonista, criador do próprio resultado. E isso muda tudo. Quem vive endividado costuma agir no impulso. Compra para aliviar, para compensar, para se sentir melhor na hora. Já os ricos pensam no longo prazo. Planejam, analisam, investem. Eles entendem que o dinheiro é uma semente não amprômio e, por isso, fazem escolhas com base em crescimento, não em imediatismo. Outra coisa, os endividados falam eu não posso o tempo inteiro. Os ricos perguntam como eu posso. Uma palavrinha muda aí já transforma tudo. Porking. Um fecha portas, o outro abre possibilidades. Um trava, o outro se mexe. E tem mais. Os ricos não veem o dinheiro como fim, mas como ferramenta. Ferramenta de liberdade, de impacto, de construção. Já quem está no aperto costuma ver o dinheiro como fuga ou salvação. E aí coloca um peso tão grande em cima da grana que ela escapa. Quer saber se você está pensando mais como quem acumula ou como quem afunda? Repara nas frases que você diz no automático. Dinheiro não é para mim. Rico é tudo ganancioso. Se eu tivesse mais, minha vida mudava. Essas frases são verdadeiros vírus mentais. E só de você começar a trocar por pensamentos mais conscientes, já começa a virar o jogo. Então, bora fazer o que os ricos fazem. Antes de enriquecer, mudar a mente. Porque no fim das contas, quem pensa como rico age como rico, e colhe resultado de gente livre, mesmo que comece do zero, porque, spoiler, muitos deles começaram assim também, e você pode começar agora com o que tem, com uma nova forma de pensar. Porque é aí que mora a chave, e ela está bem mais perto do que você imagina. 5. Limpeza mental e financeira. Sabe aquele momento em que a casa está tão bagunçada que a gente nem sabe por onde começar? Pois é. Com a mente e com o dinheiro a mesma coisa. Às vezes está tudo tão acumulado, confuso, cheio de coisa velha ocupando espaço, que a gente vai empurrando com a barriga e fingindo que está tudo bem, mas não está. Chegou a hora de fazer uma faxina por dentro e por fora. Isso mesmo, uma limpeza daquelas para tirar a poeira dos pensamentos antigos, jogar fora os sentimentos vencidos e abrir espaço para uma nova vida financeira entrar com tudo, porque, olha, não adianta querer prosperar carregando crença limitante, culpa e bagunça nos gastos. É tipo querer correr com uma mochila cheia de pedra nas costas. Vai travar, vai cansar, e o pior, você nem entende porque está sempre no mesmo lugar. Esse capítulo é um convite para você olhar para dentro com coragem e começar a se libertar do que não te serve mais. Aqueles pensamentos tipo, eu sou ruim com dinheiro, isso não é para mim, sempre fui assim, tudo isso vai pro lixo. Tá, mas não para aí não. Vamos também olhar para sua grana, com olhos sinceros e sem medo. Porque organizar a vida financeira é como arrumar o guarda-roupa no começo da preguiça, mas quando vê tudo limpinho, dá até orgulho. E quer saber? Mente limpa atrai decisão leve. Finança limpa atrai dinheiro que fica. Não é lógico, é você assumindo o controle de novo, passo a passo, boleto por boleto, pensamento por pensamento. Então bora. Abre as janelas da mente, sacode os tapetes da alma e se prepara. Porque a limpeza que começa agora é o início de uma vida nova, muito mais leve, livre e próspera. E tudo começa com esse primeiro movimento. Decidir que você merece viver, sem esse peso todo, desintoxicando a mente, como se livrar das crenças que te travaram. Vamos falar de sujeira invisível, daquelas que não aparecem no espelho, mas entopem a sua vida sem você nem perceber. Tô falando das crenças tóxicas. Sim, aquelas ideias tortas que a gente carrega há anos como se fossem verdades absolutas, mas que na real só servem para puxar a gente para trás. Dinheiro é sujo, rico não vai pro céu, eu nunca vou conseguir, isso não é para mim. Reconheceu alguma? Pois é, essas frases parecem inofensivas, mas são verdadeiros vírus mentais. E enquanto você não limpar isso de dentro, nada muda por fora. Agora você pode estar pensando, mas como é que eu me livro disso se eu nem sei de onde veio? Boa pergunta. E a resposta começa com uma palavrinha: consciência. O primeiro passo para eliminar uma crença limitante é perceber que ela está ali,
que está operando no fundo do seu pensamento como um aplicativo travando tudo. Sabe quando o celular tá lento e você descobre que tem 1000 coisas rodando em segundo plano? A mente é igual. Você precisa abrir as configurações internas e começar a fechar o que não serve mais. E como faz isso na prática? Simples. Questiona tudo que te limita. Pergunta: essa ideia é realmente minha ou alguém me enfiou isso quando eu era criança? Isso me aproxima da vida que eu quero ou me prende num lugar que eu nem gosto mais? Só de fazer essas perguntas você já começa a desinstalar o que não faz mais sentido. Depois vem a reprogramação. Troque as toxinas mentais por pensamentos. Em vez de nunca vou conseguir, diga estou aprendendo. E todo dia é um passo a mais. Em vez de dinheiro é coisa de gente gananciosa. Diga dinheiro é ferramenta de liberdade e eu sei usar com responsabilidade. E, claro, vai repetindo, vai afirmando, vai se ouvindo. Porque quanto mais você se escuta com amor, menos espaço sobra para as vozes do medo, da dúvida e da escassez. Solta isso aí. O peso emocional que está amarrando seu bolso, sabe aquele armário entulhado com coisa que você nem usa mais, mas não tem coragem de se desfazer? Pois é, a mente da gente funciona igualzinho. Fica guardando sentimentos, dívidas, objetos e memórias que não servem mais. Só ocupam espaço e pesam. E o nome disso é apego, um dos maiores ladrões de leveza financeira que existe. Eu mesmo já me peguei guardando coisas por puro sentimento. Roupas que já nem serviam mais, contas antigas com valor emocional, lembranças de um tempo que já foi. E o mais doido, estava preso a dívidas também, não só no banco, né, na cabeça, tipo uma culpa por ter errado, um medo de cortar o supérfluo, uma trava que me fazia segurar tudo, até o que me fazia mal. A gente cria vínculo com coisas que representam emoção, não utilidade. Um presente de alguém, um celular antigo, uma assinatura de um serviço que você nem usa mais, mas não cancela porque vai que, né? Só que no fundo esse monte de vai que te prende e te custa caro. E o pior, a dívida também vira um apego emocional. Você se acostuma com ela. Faz parte da rotina, quase um relacionamento tóxico. Reclama, sofre, mas continua ali, porque sair exige escolha, coragem e, claro, desapego. Mas deixa eu te dizer uma coisa, liberdade financeira começa com espaço dentro e fora. E para criar esse espaço você precisa aprender a soltar o passado, o medo, as tralhas emocionais. E sim, soltar até aquele orgulho que te impede de admitir que certas coisas já não fazem mais sentido. Quer uma dica prática? Kamika. Pelo que é visível, desapega de um objeto que você guarda só por emoção. Depois olha para sua fatura. Tem algo ali que você paga todo mês, mas que não te serve de verdade? Corta, libera, alivia. Esse gesto pequeno já manda um sinal para o seu cérebro. Agora sou eu quem manda. Aos poucos você vai sentindo mais leveza. O dinheiro começa a fluir melhor quando ele não está cercado de amarras invisíveis. A vida também, porque apego demais prende até o que devia voar. Dívidas no controle. Um jeito simples de organizar sem pirar. E eu sei como ir. Você abre a carteira, dá uma olhada no extrato, lembra dos boletos, e a vontade é sumir finger que o nada está acontecendo e deixar o mundo pegar fogo. Mas respira. Tem um jeito de organizar as dívidas sem surtar, sem dor de cabeça e sem precisar virar planilheiro profissional. A primeira coisa que eu aprendi, depois de quase enlouquecer com papelada e ligações de cobrança, foi o seguinte: você só toma o controle quando olha de frente. Não adianta fugir. Dívida ignorada cresce, cria raiz e vira um monstro no armário. Mas dívida encarada, essa começa a encolher rapidinho. Então bora pro passo a passo que salvou minha sanidade. 1. Coloca tudo na mesa literalmente. Junta fatura, boleto, carnê, anotação, dívida com parente, o que for. Sem medo, sem vergonha, só assim você vai saber com quem tá lidando. Papel bagunçado gera cabeça bagunçada. 2. Anota tudo numa folha ou num aplicativo simples. Pode ser caderno, bloco, do notas. O que você achar melhor, o importante é listar. Valor total, valor da parcela, juros se tiver, quem está cobrando e a data de vencimento. Pronto. A bagunça já começa a virar clareza. 3. Classifica por prioridade. Qual é a dívida mais urgente, qual tem mais juros? Qual é aquela que se você pagar já tira um peso enorme das costas? Começa pelas que causam mais dor ou custam mais caro. 4. Negocia. Sim, sem vergonha. Liga, manda mensagem, fala com o banco, com a loja, com o cunhado. Dívida é feita para ser negociada. Ninguém quer te ver devendo para sempre. Eles preferem receber do que perder. Você vai se surpreender com o quanto dá para reduzir ou parcelar melhor. 5. Cria um mini plano. Nada de mágica, tá? Só um plano realista. Tipo, vou pagar X por mês, vou cortar isso por 3 meses, vou vender aquilo que não uso. Pequeno, mas firme.
Talk. Não é sobre pagar tudo de uma vez, é sobre pagar com constância. E por fim, celebra cada dívida quitada como uma vitória. Mesmo que seja uma parcela, mesmo que seja pouco, cada passo conta, cada boleto pago é um tijolinho na construção da sua liberdade. Então, se hoje a dívida te assusta, não se desespera. Você não está sozinho. E sim, tem jeito. Com organização, coragem e um passinho de cada vez, o que parecia caos vira clareza. E você começa, enfim, a escrever uma nova história com seu dinheiro. Bora organizar essa bagunça. O surto não paga, mas o plano salva. Capítulo 6. Controle é liberdade. Quando eu ouvi a palavra controle financeiro, já vinha na minha cabeça aquela imagem chata de planilha, cheia de número, regra pra tudo e vida sem graça. SQ. Um dia a ficha caiu. Controle não é prisão. É liberdade. Sim, total liberdade. Daquela que te dá paz pra dormir, leveza pra viver e poder de escolha. Porque vamos falar a verdade? Viver sem saber para onde o dinheiro está indo é viver vendado num campo minado. Cada passo é um susto, cada fim de mês é uma batalha. Gasta, mas não sabe como. Recebe, mas o dinheiro some. E aí vem aquela sensação horrível de trabalhar. Trabalhar e continuar sempre no mesmo lugar. Mas calma, porque esse capítulo é justamente para isso. Te mostrar que controlar suas finanças não é viver preso, é viver livre. É você quem manda, você quem decide, você quem direciona o que entra e o que sai. E o melhor, sem precisar ser expert em números, sem precisar fazer malabarismo com planilha. Aqui você vai aprender um jeito simples, real e leve de manter o controle do seu dinheiro. Nada de fórmulas complicadas, só consciencial, clarezal e attitude. Porque quando você entende de verdade para onde seu dinheiro está indo, você começa a comandar o jogo. E olha, não tem sensação melhor do que essa, então se prepara. O controle que você achava que era chato vai virar seu melhor amigo. E quando isso acontecer, você vai sentir o gosto da liberdade que tanto sonhou. Aquela que não vem de ganhar mais, mas de usar melhor o que você já tem, dinheiro na palma da mão. Controle simples sem drama nem é seu. Olha, vou ser bem direto. Ninguém precisa ser o rei do Excel para ter controle financeiro. Sério, se você já tentou montar planilha, se perdeu nas fórmulas e desistiu no meio, relaxa, você não está sozinho. Eu também já apanhei disso tudo, mas hoje eu faço diferente. E muito mais simples, ter controle do seu dinheiro. Não é sobre ser perfeito, é sobre ter clareza. E clareza a gente consegue com um sistema fácil, leve e que caiba na sua rotina de verdade. Nada de precisar de MBA em finanças ou de aplicativo complicado que mais confunde do que ajuda. Quer saber como eu organizo tudo sem surtar? Bora lá! 1. Papel e caneta ou celular se preferir. Todo começo de mês, eu anoto o valor que entra. Salário, renda extra, Pix da avó, tudo. Depois separo os principais gastos fixos. Aluguel, luz, internet, mercado, transporte, etc. E claro, coloco também o que é variável, né? Aquele café, aquela pizza, a comprinha parcelada, tudo entra na conta, sem esconder nada. 2. Categorizo do meu jeito. Nada técnico, só prático, essenciais, contas fichas, comida, saúde, necessários variáveis, mercado, transporte, coisas do dia a dia, supérfluos, delivery, roupa nova, lazer, investimentos ou dívidas. Onde o dinheiro vai para crescer ou para apagar incêndio. 3. A regra de ouro. Olho para isso toda semana. Sério, 5 minutinhos por semana já mudam tudo. É só atualizar os gastos, ver se tô dentro do planejado, se exagerei. E se pesei a mão num lugar, ajusto no outro. Tipo balança. Equilíbrio é tudo. 4. Um caderno, um bloco de notas ou um aplicativo simples tipo o Mobius. Organize minhas economias ou até uma notinha no celular, até ótimo, o importante é usar. E user sempre o que fez toda a diferença para mim foi entender que controle não é sobre cortar tudo, mas sobre saber para onde o dinheiro está indo. Quando você sabe, você escolhe melhor. Gasta com consciência, evita susto. E o mais legal, começa a ver o dinheiro sobrar. Então esquece, é seu complicado. Começa do seu jeito, do seu tamanho. O sistema perfeito é o que funciona para você. E quando você pega gosto pela clareza, meu amigo, não tem volta. O controle vira liberdade. E liberdade, essa sim vale cada anotação. Gastei, mas gastei feliz. O segredo de comprar com consciência e sem culpa. Sabe aquela sensação gostosa de comprar alguma coisa e não se arrepender depois? Aquela paz de espírito de saber que o dinheiro foi embora, mas foi bem usado, com propósito, com alegria e sem estresse? Pois é, isso se chama gastar com consciência e intenção, e vou te contar, muda tudo. Antes, eu gastava no automático. Clique aqui, uma parcelinha ali, uma saidinha só para descontrair. Quando via, o mês tinha sumido e o saldo da conta
Tava chorando. Aí vinha a culpa, o aperto, aquela voz na cabeça dizendo: pra quê, né? Argue, que saco. Mas um dia eu parei pra pensar, será que o problema é gastar? Ou gastar, sem pensar? E foi aí que a chavinha virou. Hoje, eu gasto com intenção. E não, isso não quer dizer virar um pão duro ou deixar de viver. É só fazer uma pergunta antes de abrir a carteira. Isso aqui faz sentido de verdade pra mim? Vai, Amy Duxer. Mais feliz ou só preencher um vazio momentâneo? Gastar com consciência é dar valor pro seu dinheiro antes de dar valor pras coisas. É comprar aquilo que realmente importa, que tem a ver com seus valores, com seus objetivos, com Milwaukee Vodka. Quer construir de verdade na vida? É ser o motorista da sua grana, não o passageiro. E sabe o que é mais legal? Quando você começa a gastar com propósito, o dinheiro rende mais. Sim, ele parece criar asas mais fortes e voar mais devagar. Porque você para de desperdiçar com bobagem e começa a investir em experiências, coisas úteis, crescimento. E claro, também sobra para um mimo de vez em quando, porque ninguém é de ferro, né? Quero um exemplo, eu amo café. Antes comprava qualquer um só para acordar. Agora escolho aquele especialzinho que eu curto de verdade. Pago com gosto, saboreio como se fosse um ritual e, quer saber, é muito mais prazeroso gastar assim do que só jogar dinheiro fora por impulso. Então, meu conselho sincero, não pare de gastar, comece a gastar com intenção. Faça do seu dinheiro um aliado, não um inimigo. Pense antes, sinta durante e celebre depois. Porque gastar bem é como amar. Quando é consciente, não machuca, fortalece. O plano, do caos à clareza e a vida agradece. Tá tudo uma bagunça. Eu sei bem como é. Já vivi dias em que o dinheiro desaparecia mais rápido que o Wi-Fi ruim. Em dia de chuva, e minha cabeça parecia uma avenida engarrafada de boletos, medos, e depois eu vejo isso. Spoiler, não via. Mas aí um dia, cansado do caos, eu sentei, respirei fundo e desenhei um plano, simples, direto, quase bobo. Mas foi ele que me tirou do redemoinho mental e financeiro e me levou para um lugar que eu nem lembrava mais que existia. A tal da clareza. E olha, voltei contra clareza é libertadora. Quando a gente sabe para onde vai, até os tropeços têm direção. O caos, na real, nasce da falta de visão. É como andar no escuro sem lanterna. Vocabeites aqui, tropeça ali, perde tempo, se machuca e ainda se culpa. Já com um plano, por menor que seja, você acende a luz. Começa a enxergar o que realmente importa, o que precisa cortar, o que pode esperar e o que não dá mais para adiar. Não tô falando de uma planilha de outro mundo, com 1000 abas coloridas, socorro. Tô falando de um papel, um caderno, um bloco, de notas no celular. O que for, só precisa começar a tirar do peito e jogar para fora e escrever a Veracruz inteira em, principalmente, agir. Eu comecei listando o que me deixava inquieto, depois o que eu queria mudar, e aí fui montando mini passos, tipo missão de videogame, um desafio por vez. Quando vi, o caos já não mandava mais em mim. Eu é que estava pilotando, então se você tá perdido, não espera o universo se alinhar, cria você mesmo esse alinhamento. Começa agora. Uma ideia, um plano, porque quando você transforma o caos em clareza, a vida flui. Capítulo 7. Dinheiro que entra, dinheiro que fica. Sabe aquela sensação de receber o salário e poucos dias depois já tá perguntando para onde foi o dinheiro? Pois é, eu também já passei por isso. O famoso dinheiro que entra e soma igual mágica virou meu companheiro por muito tempo. E olha, não tem nada de mágico nisso, viu? É só um baita sinal de que algo tá escapando pelos dedos sem a gente perceber. Nesse capítulo, a gente vai bater um papo reto sobre como fazer o dinheiro parar de ser visita e virar morador fixo na nossa vida. Porque, sinceramente, de que adianta ganhar mais se tudo vai embora rapidinho? O problema nem sempre é o quanto a gente ganha, mas sim o quanto a gente consegue segurar. Aprendi que dinheiro é igual água. Se não tiver um bom recipiente, ele escorre. E às vezes a gente está com tantos furos no balde, pequenos gastos, impulsos, falta de planejamento que nem percebe por onde está vazando tudo. E ó, não é só planilhar tudo que resolve, é mudar o jeito de pensar, sentir e se relacionar com o dinheiro. Aqui eu quero te mostrar de um jeito leve e direto ao ponto, como criar hábitos simples, conscientes e até gostosos de manter, coisa do dia a dia sem complicação. A ideia é fazer seu dinheiro trabalhar por você e não... Chega de viver no sufoco. Se você já cansou de correr atrás do dinheiro e quer começar a ver ele ficando, crescendo e te dando tranquilidade, esse capítulo é para abrir seus olhos, afiar sua mente financeira e dar aquele estalo que muda tudo. Sem tempo, mas quer aumentar a renda? Bora falar de jeito real.
Sério, quem nunca soltou um não tem o tempo nem pra respirar, né? A vida parece uma corrida maluca e a gente sempre está apagando incêndio tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. E aí, quando alguém fala em ganhar uma renda extra, parece piada. Com que horas, meu Deus? Mas calma. Dixa e Ute. Contar um segredo que virou a chave pra mim. Tempo a gente não acha, a gente cria. Isso mesmo. E não tô falando de largar tudo e abrir um negócio do zero. Tô falando de começar pequeno, com o que você tem agora, sem precisar virar o Tarzan dos investimentos ou o mestre Jedi da produtividade. Real é que tem muita forma de aumentar sua renda mesmo na correria. Talvez você já tenha aí, bem, debaixo do nariz, uma habilidade que nem percebe. Sabe cozinhar bem, escreve com facilidade, manja de organização, tem um jeitinho com vendas. Isso tudo pode virar grana, sim senhor. E não, você não precisa de horas e horas por dia. Às vezes, 15 minutinhos bem usados já plantam uma semente. O que não dá é continuar esperando cair do céu ou achar que precisa estar no momento perfeito. Porque convenhamos, esse tal de momento ideal nunca chega. E não esquece, ganhar mais não significa se matar mais. Significa pensar diferente. Usar sua criatividade, se valorizar e se mexer com leveza, sem drama. Pequenas ideias viram renda. E pequenas rendas viram liberdade. O caminho tá aí. É só começar a andar. Mesmo que devagar, de barato já basta a autoestima. Seja pago pelo que você vale, não pelo que custa. Senta aí rapidinho que o papo é sério e libertador. Já percebeu como tem gente ganhando bem mais fazendo bem? Menos. E não é mágica, não é que quem indica e nem sorte de nascer virado pra lua. É mentalidade de valor. Cresci ouvindo que quanto mais barato, melhor. Que a gente tinha que ser humilde, cobrar pouco, começar de baixo. Mas deixa eu te contar. Barato demais só atrai cliente que não valoriza e anda até e suga. Até a última gota de energia já vivou isso? Pois é. A virada começou quando entendi uma coisa simples, mas poderosa. Ninguém é pago pelo tempo que gasta, e sim pelo valor que entrega. Não é o quanto custa o que você faz, ou aquilo transforma a vida de alguém. Isso muda tudo, quer ver? Um médico não salva uma vida em 20 minutos porque cobrou por hora. Ele estudou anos para estar ali, tomar a decisão certa na hora certa. E isso, meu amigo, não tem preço, tem valor. A mesma lógica serve para tudo. Se você faz bolo, consultoria, unhas, vídeos ou o que for, pare de se vender pelo custo do tempo, dos ingredientes, da gasolina. Se venda pelo impacto, pela experiência, pela transformação, pela paz de espírito que você entrega junto. E olha, quando você entende o seu valor, o mundo começa a entender também. Mas primeiro tem que partir de dentro. Tivocabate no peito e dizer, eu sei o que eu valho. E não baixar o preço só porque o outro não entendeu ainda. Quem quer preço, vai pro mercado. Quem quer valor, vem até você. Então bora virar essa chave. Porque ninguém enriquece se escondendo atrás de preço baixo. O segredo está em ser lembrado pelo valor que você entrega, não pela promoção que fez. Valorize-se, posicione-se. Receba como quem sabe o que vale. E o melhor, sem pedir desculpas por isso, renda subiu. Mas a mente ficou. O erro de quem ganha mais e continua pobre. Você já reparou que tem gente que começa a ganhar mais dinheiro e, mesmo assim, continua sem ver a cor dele no fim do mês? Tipo, mágica de desaparecimento. Entra na conta, puf, some. Já vivi isso. E deixa eu te contar. Não é falta de dinheiro, é falta de mentalidade financeira. Quando meu salário começou a subir, eu jurava que meus problemas iam sumir junto. Doce ilusão, viu? O que aconteceu foi o contrário. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Era como se o dinheiro chamasse mais boleto, mais parcelinha, mais coisinha merecida aqui e ali. Resultado: rico de aparência, pobre de verdade. Grande erro tá aí. Confundir aumento de renda com liberdade financeira. Muita gente só muda de nível de dívida. Sai do carnê da loja de eletro e entra no financiamento do carro novo. Troca o iPhone 8 por um 15, mas continua sem reserva, sem paz, sem direção. A verdade é que quem não sabe cuidar de 1.000, não vai saber cuidar de 10.000. O problema não é o valor que entra, é a mentalidade com que a gente lida com ele. Tem gente que já dobrou a renda e segue no vermelho porque não mudou o comportamento. E dinheiro, meu amigo, não educa ninguém, só amplifica quem você já é. Por isso eu te digo com o coração aberto. Ganhar mais não resolve se você continuar pensando igual. É tipo colocar água num balde furado e esperar encher. A grana escorre, evapora, some e a gente fica achando que o problema é pouco salário, nada disso. O problema é o sistema mental, não financeiro. Então, bora parar de correr atrás de mais grana e começar a corrigir o rumo da mente? Porque não adianta encher o bolso e continuar com o coração vazio, o juízo bagunçado e a conta zerada. Mais dinheiro só faz sentido se trouxer mais consciência junto. Senão é só repeteco de sofrimento com perfume mais caro.
Bora sair desse ciclo? Porque dinheiro é ferramenta, não solução mágica. E quando você muda a cabeça, o bolso começa a sorrir. Capítulo 8. Multiplicação consciente. O segredo não é trabalhar mais. É trabalhar melhor. Sabe aquela sensação de correr, correr, correr e parecer que está sempre no mesmo lugar? Pois é, eu já me senti assim, e vou te contar. Não é porque falta esforço. É porque falta direção. A gente cresce achando que para multiplicar dinheiro tem que ralar dobrado, dormir menos, abraçar 1000 projetos. Mas o segredo está bem longe disso. O verdadeiro pulo do gato é a multiplicação consciente. Não é só fazer o dinheiro crescer, é fazer ele crescer com propósito. É parar de viver no automático, gastando sem pensar, investindo no escuro, ou pior, deixando o dinheiro parado, sem fazer nada por você. Eu aprendi na marra que riqueza não vem de trabalhar mais. Vem de pensar diferente. Quando comecei a olhar para o dinheiro como uma semente e não como prêmio, tudo virou de cabeça para cima para melhor, viu? Porque pensa comigo, de que adianta ganhar rios de dinheiro se você não sabe fazer ele se multiplicar com intenção? Nesse capítulo, eu quero abrir contigo essa nova visão, a de que multiplicar não é mágica, é método, e que sim, dá para construir uma vida próspera sem precisar se matar de tanto trabalhar. Dá para fazer o dinheiro trabalhar para você, mas só quando você para de ser refém dele e assume o controle com consciência. Dinheiro. Esperto, fundamentos do investimento, para quem está no sufoco e quer respirar aliviado. Olha, Save está com a grana apertada, sentindo o peso das contas nas costas e pensando, meu Deus, investir agora. Calma. Esse papo aqui é pra você. Não tô falando de virar especialista em bolsa, nem de colocar tudo em criptomoeda da moda. Tô falando de fundamento, de base, de começar pequeno, mas com cabeça de gigante. Quando eu tava no fundo do poço, só de ouvir a palavra investimento, já me dava um calafrio, parecia coisa de gente rica, né? Mas aí eu entendi que investir não é sobre ter muito. É sobre fazer melhor com o pouco que se tem. E isso, meu amigo, muda tudo. O primeiro passo é entender que guardar dinheiro não é castigo, é proteção. Tipo, guarda-chuva no bolso. Pode até parecer chato, mas quando a tempestade vem e vem, viu? Você agradece por ter se preparado. Depois, é sair do automático. Em vez de deixar o banco comer seu dinheiro com taxas escondidas, coloca ele para trabalhar para você. Pode ser um tesouro direto, uma reserva em CDB de liquidez diária, ou até uma conta que rende mais que a poupança porque, sejamos sinceros, a poupança é o travesseiro velho do dinheiro. Confortável, mas não serve mais. E sabe o que é mais legal? Você não precisa de muito para começar. Às vezes só precisa parar de tomar aquele café gourmet todo dia ou dar um tempo nos deliveries. É tipo juntar pedrinhas para construir um castelo. No começo parece devagar, mas quando você vê, já tem uma muralha. Então bora fazer o dinheiro respirar junto com a gente. Investir é dar futuro pro seu presente. E o melhor, é possível, mesmo quando o bolso está apertado. Só não pode deixar a dúvida ser maior que a vontade de mudar. Afinal, quem planta hoje, colhe liberdade amanhã. E liberdade, convenhamos, não tem preço. Dormindo e lucrando, o jeito mais esperto de ganhar dinheiro sem fazer força. Já pensou em deitar a cabeça no travesseiro? E enquanto você está ali roncando gostoso, o dinheiro está acordado, trabalhando por você? Pois é, parece sonho, mas é real. E olha, eu só descobri isso depois de muito tempo batendo cabeça com conta atrasada. Correria sem fim e aquela sensação de que o dinheiro entrava só para dar tchau, tal do renda passiva. É isso. Grana caindo na conta sem você precisar trocar horas por dinheiro o tempo todo. E sinceramente, é libertador. Não tô dizendo que é fácil, mas é simples. E o caminho começa com uma decisão. Parar de ser escravo do dinheiro e fazer ele virar seu funcionário. O primeiro passo é guardar um pouquinho do que entra todo mês. Nem que seja R$10. Isso aí vai virar sua sementinha. E, a partir daí, você planta em terreno fértil. Investimentos inteligentes. Pode ser tesouro direto, fundos imobiliários, ações que pagam dividendos. O importante é começar. A mágica acontece quando do grow and grow. Seu dinheiro começa a gerar mais. Dinheiro tipo uma bola de neve, só que do bem. E o melhor, sem você precisar estar ali, todo dia, carregando nas costas. Tem gente que prefere viver no ciclo do ganha e gasta. Mas eu escolhi a trilha da independência. E, vou te contar, não tem sensação melhor do que acordar e ver que enquanto eu dormia, meu dinheiro estava lá, firme, trabalhando por mim. Então se você também quer essa virada, começa hoje. Devagar mesmo, sem pressa. Porque o segredo não está no quanto você tem, mas no que você faz com o que já tem. E aí? Bora botar o dinheiro para suar enquanto você descansa? Porque no final das contas, quem manda no jogo é quem aprendeu a ganhar até de olhos fechados. Juros compostos. O vilão que vira herói. Se você souber usar, sabe aquele bicho-papau chamado juros compostos, que te fazia suar frio cada vez que via a fatura do cartão?
Pois é, ele mesmo. O que muita gente não sabe é que esse mesmo monstro pode virar seu melhor amigo na hora de enriquecer, se você virar o jogo. E olha, quando eu descobri isso, parecia que alguém tinha acendido a luz num quarto escuro. Por muito tempo, juros me afundaram, sem dó. Eu gastava sem pensar, parcelava tudo e depois não entendia como uma dívida de 300 virava a 900 rapidinho. Era como se o dinheiro tivesse vida própria. Só que vivia fugindo de mim. Até que um dia eu ouvi uma frase que virou a chave. Quem entende juros compostos, recebe. Quem não entende, paga. Pá. Levei esse tapa na cara e agradeci. E foi aí que eu decidi fazer os juros trabalharem a meu favor. Comecei com pouco, juntando um tiquinho todo mês e investindo direitinho. E, adivinha, aqueles centavinhos começaram a crescer sozinhos. Parecia mágica, mas era só o poder dos juros compostos jogando no meu time. Eles funcionam assim. O dinheiro rende em cima do rendimento anterior. É tipo um efeito dominó ao contrário. Em vez de tudo cair, tudo cresce. E quanto mais tempo você deixa seu dinheiro ali quietinho, mais ele se multiplica. É como plantar uma semente e deixar a natureza fazer o resto. Hoje eu vejo o que antes era terror se transformando em alívio, liberdade e até motivo de sorriso. Aquela força invisível que me prendia agora me empurra para frente. Então, se você já sofreu com juros, faz como eu. Vira o jogo. Para de ser refém e começa a ser dono do sistema. Porque acredite, o que antes te afundava agora pode te levantar. Com força, velocidade e consistência. Só depende de você querer e agir. Capítulo 9. Riqueza interior. Liberty Exterior, sabe? Aquele momento em que a gente para tudo, respira fundo e se pergunta: o que eu realmente estou buscando com tudo isso? Pois é, já me fiz essa pergunta 1 milhão de vezes. E olha, depois de muito tropeço, dívida, correria e tentativa de ficar rico, eu entendi o pulo do gato. Não existe liberdade verdadeira sem uma mente rica por dentro. É, tipo querer plantar morango em terra seca, não adianta. A grana pode até entrar, mas se a sua cabeça ainda estiver travada em medo, culpa, comparação, ansiedade e falta, o dinheiro escorre pelos dedos. Eu vivi isso. Conquistei umas coisinhas, me empolguei, mas no fundo continuava me sentindo preso. Era como se o mundo lá fora estivesse lindo, mas aqui dentro, um caos. A virada veio quando eu percebi que a verdadeira riqueza começa aqui, dentro da gente. Quando a mente está em paz, com clareza, gratidão e direção. Meu amigo, aí... O mundo exterior responde, medita. Tudo flui melhor, os problemas ficam menores e a vida começa a fazer sentido. O dinheiro vira ferramenta e não prisão. O trabalho vira missão e não obrigação. A liberdade começa a acontecer de verdade. Neste capítulo, quero te convidar a mergulhar nessa descoberta comigo. A gente vai limpar a bagunça interna, plantar pensamentos férteis e regar essa nova visão de prosperidade. Porque no fim das contas, quem conquista por dentro vive livre por fora. Bora construir isso junto? Porque o que te espera do outro lado é maior do que qualquer saldo bancário. Prosperidade que começa por dentro. A virada silenciosa que muda tudo. Vou te contar uma parada que mudou minha vida de um jeito que nem sei explicar direito. Um dia, no meio da bagunça da rotina, boleto vencido, grana curta e cabeça a mil, me caiu uma ficha do tamanho do mundo. Prosperidade de verdade não começa na conta bancária, começa na cabeça da gente. Você já parou para pensar nisso? Gente que ganha bem, vive com o último celular, carro novo, e mesmo assim tá com o coração apertado, a mente bagunçada e um vazio que nem todo o dinheiro do mundo preenche. Aí tem aquela outra pessoa simples, que ganha pouco, mas tá do bem com a vida, feliz com o que tem, grato até pela água do café. E a pergunta que não quer calar: quem é o mais próspero aí? Foi aí que eu entendi que prosperidade não é só dinheiro. É um estado de espírito. É se sentir abundante, inteiro, leve, mesmo quando nem tudo está do jeito que a gente quer. É confiar que tem mais vindo, que você merece. Que o mundo é sim um lugar cheio de possibilidades. E que tá tudo disponível para quem acredita e se movimenta. E não, isso não é papo furado de autoajuda não. É chave de ouro para virar o jogo. Quando você começa a cuidar da sua mente, da sua energia, da sua visão de mundo, adivinha? As coisas externas começam a mudar também. A riqueza interior, ele puxa a riqueza exterior, como um imã invisível, mas poderoso. Então, se você quer ver sua vida financeira dar um salto, começa cuidando do que está aí dentro. Troca pensamentos de escassez por ideias de crescimento. Sai da comparação e entra na gratidão. E principalmente, se trata com carinho, porque você é o terreno onde a semente da prosperidade vai crescer. O pulo do gato para nunca mais cair nas garras da dívida. Sabe aquele alívio que bate quando a gente quita uma dívida que estava tirando o sono? Nossa, é como se tirasse uma tonelada das costas, mas... E depois? Já aconteceu contigo de pouco tempo depois cair na mesma armadilha de novo? Pois é.
Eu também já tropecei feio nesse looping doido aí. Só que chegou uma hora que eu disse: basta, o problema é que sair da dívida é só metade da batalha. A outra parte, e quase ninguém fala, é aprender a não voltar para ela. E vou te falar, isso tem muito mais a ver com cabeça do que com planilha. Primeiro, vamos encarar a real. Dinheiro é reflexo de comportamento. Se a gente não muda os hábitos que nos levaram ao buraco, o buraco volta. Pode até vir disfarçado, sorrateiro, parcelado em 12 vezes sem juros, mas ele volta. Então o pulo do gato está em reprogramar o jeito de pensar sobre grana. Tipo um antivírus mental contra armadilhas financeiras. Um dos segredos que me salvou foi aprender a dizer não. Para mim mesmo. Sim, para mim. Porque muitas vezes era eu que me colocava em apuro só para me presentear ou compensar um dia difícil. E olha, essa compensação sai, cara. Se identificar, relaxa, Tomoji. A boa notícia é que dá para virar esse jogo. Outra coisa que mudou minha vida. Criar um sistema simples para manter o controle. Nada de Excel maluco ou aplicativo que mais confunde do que ajuda. Cademino, app Bocico, qualquer coisa que te faça enxergar para onde está indo seu dinheiro. Porque o que não se mede escapa, né? E claro, tenha metas claras, mesmo que pequenas. Porque quando você tem um objetivo maior, tipo montar uma reserva, viajar sem dívida ou até empreender, fica mais fácil dizer não para as tentações que aparecem no caminho. Então, se você quer sair do ciclo da dívida e nunca mais voltar, começa assim. Com consciência, compromisso e constância. 3 palavrinhas mágicas que salvam bolsos. Casamentos e sanidade mental. Gratidão abre portas. Generosidade faz o dinheiro girar. E a abundância vem correndo. Você já percebeu que tem gente que parece que atrai coisa boa o tempo todo? Tipo, um imã de bênçãos? Pois é, eu também ficava de cara. Até que entendi uma parada que virou minha chave. Gratidão e generosidade são como sementes que a gente planta. E adivinha? Elas florescem em forma de abundância. Olha, não é papo místico nem discurso motivacional barato, não. É realidade vivida na pele. Quando eu comecei a agradecer de verdade, não só falar obrigado por educação, mas sentir gratidão mesmo lá do dentro, tudo começou a mudar. Sério, era como se o universo dissesse: então agora você está prestando atenção? Toma mais disso aí que você tá gostando. E o mais doido é que a abundância não tem só a ver com dinheiro, viu? Tem a ver com paz, com saúde, com oportunidades, com gente boa ao redor. Mas claro, quando a mente está nessa vibração, o dinheiro também começa a fluir com mais leveza. Porque você sai do modo falta e entra no modo já tenho e posso compartilhar, e é aí que entra a generosidade. Muita gente acha que só dá para ser generoso quando tiver rico. Que nada, generosidade é sobre atitude, não sobre saldo bancário. É aquele pix do bem para alguém que está precisando, né? Dividir um conhecimento, um tempo, um ouvido. É mostrar para o mundo que você não vive só para você. E o mundo responde, viu? A mágica acontece assim: quanto mais você agradece, mais você percebe o que já tem. Quanto mais você compartilha, mais a vida te devolve, né? É um ciclo da abundância. E olha, quando esse ciclo gira, é lindo de ver. A vida começa a fluir, as portas se abrem, as ideias VUAM, os negócios aparecem, e até os boletos parecem ficar mais educados risos. Então, se posso te dar um conselho de ouro, começa e termina o dia com gratidão. E no meio disso tudo, say it, nem que seja com um sorriso, com uma palavra boa, com uma ajuda sincera, porque a abundância, ela ama quem vibra assim. Conclusão: da dívida à riqueza, sua nova identidade. Beleza, chegamos aqui. E quer saber? Isso não é um ponto final, é um novo começo, com gosto de vitória e cheiro de liberdade. Se você chegou até essa conclusão, já posso te dizer uma coisa de peito aberto: você não é mais a mesma pessoa que começou esse livro. Olha para trás, rapidinho. Lembra do aperto, das noites viradas pensando nas contas, do medo de abrir o aplicativo do banco? Pois é, tudo isso agora faz parte do capítulo antigo da sua história. Aquele onde a dívida ditava as regras e você só reagia. Mas agora, meu amigo, minha amiga, você virou o jogo, você entendeu que a mente comanda o dinheiro, não o contrário. Que mudar por dentro é o primeiro passo para transformar tudo por fora. E que não tem vergonha em recomeçar. Vergonha é ficar parado num lugar que só dói. Você limpou o terreno, construiu fundações, plantou sementes. E ó, a colheita vai vir. Vai sim. Essa jornada não foi só sobre grana, não. Foi sobre identidade. Sobre perceber que você merece mais que o Podmase, que não precisa seguir repetindo padrões quebrados. Volcanal e Maze, a pessoa endividada. Agora, você é o estrategista, o consciente, o investidor de si mesmo. A nova identidade não vem com cartola e gravata, nem com mágica de um dia para o outro.
Ela é feita de decisões simples, mas poderosas. Tipo quando você escolhe guardar em vez de gastar. Quando diz não para uma compra e sim para o seu futuro. Quando você sente prazer em ter controle. E não mais culpa. Agora é com você. O plano está feito. As chaves estão na sua mão. E se eu puder te deixar com uma última imagem na cabeça é essa. Você de pé, com o olhar firme. Dom da própria vida. Sorrindo não porque ficou milionária ainda, mas porque entendeu que a riqueza começa aí dentro. E de dentro para fora, meu querido. Ninguém segura. Você não é mais a mesma pessoa. Sabe aquele momento em que a gente se olha no espelho e percebe: eita, algo mudou aqui. Pois é, pode acreditar. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa caminhada. E olha, isso é maravilhoso. Porque crescer dói sim, mas também liberta. E o melhor, transforma. Antes talvez você se sentisse travado, carregando peso que nem era seu, vivendo no piloto automático, sempre correndo atrás, mas sem sair do lugar. Mas agora você anda diferente, pensa diferente, até o jeito de respirar mudou. Eu sei, tem algo novo aí dentro. E não é à toa. Você começou a tirar o véu das velhas crenças. Aquelas vozes internas dizendo: isso não é pra mim, sou ruim com dinheiro, vou viver assim pra sempre. Você começou a calar essas vozes e ouvir a sua própria verdade. E vou te contar, isso vale ouro. Não tem fórmula mágica. Não, mas tem decisão consciente, tem passo firme, tem olhar mais claro. Você começou a limpar a bagunça interna, a soltar o que te amarrava. E a ver que liberdade começa quando a gente se entende por dentro. Quando a gente se permite sair do automático e assumir o volante da própria vida. E sabe o que é mais bonito? Você ainda está no começo. Mas mesmo assim já não cabe mais nas roupas antigas da alma, sabe? Aquela velha versão que aceitava pouco, que se sabotava, que tinha medo de tentar, ficou para trás. Você agora tem brilho no olhar, direção no passo e um propósito pulsando no peito. Então não duvide. Você não é mais a mesma pessoa. Você é alguém que escolheu acordar, aprender, evoluir. E isso, meu amigo, minha amiga, isso não tem preço. Vai. O melhor ainda está por vir. E se algum dia bater a dúvida, lembra disso aqui. Crescer incomoda porque a alma estica para caber na sua grandeza. Você merece tudo. E mais um pouco. Uma escolha muda tudo. O poder de uma decisão bem tomada. Você já parou para pensar que às vezes uma única decisão pode virar a chavinha da sua vida? Tipo apertar um botão escondido e de repente tudo clareia. Pois é, eu já vivi isso e te falo com o coração aberto. Decidir com consciência é como pegar nas rédeas do próprio destino e não soltar mais. Durante muito tempo eu me sentia num labirinto, dando voltas, tropeçando nos mesmos erros, sempre com aquela sensação de que algo estava faltando. Até que um dia, plim, eu decidi. Decidi parar de empurrar com a barriga, de fingir que estava tudo bem quando não estava. Tu vai ver no modo depois eu vejo isso. E olha, foi como abrir a janela depois de anos no escuro. O segredo não está em saber tudo. Está em dar o primeiro passo com coragem mesmo que a perna trema. E olha, treme mesmo, viu? Mas é assim que funciona. A decisão certa geralmente vem com frio na barriga, com um medinho escondido, com a vozinha da dúvida tentando sabotar. Só que junto dela vem também uma força bruta, silenciosa, firme, dizendo: vai. Uma decisão bem tomada tem poder de mudar sua rota, quebrar ciclos, construir novos caminhos. É tipo uma semente plantada com intenção. No começo não parece nada demais, só um grãozinho. Mas depois, meu amigo, ela vira floresta. E quer saber de uma coisa? Quando você escolhe de verdade, o universo inteiro parece conspirar. As oportunidades aparecem. As pessoas certas cruzam seu caminho. E até os problemas vêm com solução embutida. Então se hoje você está aí parado com aquele monte de "e se" na cabeça, respira fundo e se pergunta: qual é a decisão que eu estou adiando? Porque às vezes o que falta não é mais tempo, dinheiro ou sorte. É só decidir. E acredite, quando a decisão é bem tomada, o mundo se abre e você percebe que sempre teve o poder nas mãos. Só precisava usar. Viva! Como quem já venceu, chegamos até aqui juntos, né? E agora, antes de fechar esse capítulo, ou melhor, esse ciclo, eu quero te fazer um convite de verdade, daqueles que dá vontade de aceitar na hora. Vive como quem já venceu. É isso mesmo. Para de esperar o dia perfeito, a grana cair, o medo passar, os astros se alinharem. Vive agora como se você já tivesse conquistado tudo aquilo que tanto sonha. Porque no fundo a vida responde para quem se posiciona. E quem se posiciona como vencedor já está meio caminho andado. Imagina aí, andar com o peito aberto, cabeça erguida, brilho no olho e um estou pronto estampado no rosto. Isso muda. O jeito que você fala, como você pensa, como voca, o universo percebe. As pessoas sentem e a sua mente entende, ele ou ela já se vê lá. Então bora chegar lá.
Viver como quem já venceu é um estado de espírito. Não é arrogância, não é fingimento. É fé com atitude. É tipo ensaiar o papel principal antes mesmo de subir no palco. E quando a cortina abre, você já está afiado, preparado e confiante, porque você viveu aquilo antes aqui. Na mente e no coração. Então, se tem algo que eu posso te deixar de presente nesse finalzinho, é isso. Não espera a vida mudar para mudar sua postura. Muda você e a vida corre atrás. Anda como Rico, pensa como livre e fala como Quem. Sabe o valor que tem. E se tropeçar no caminho porque vai acontecer, tá tudo bem. Levanta com classe e continua. Porque quem já venceu não parou no máximo, descansa bailar. Sai daqui hoje com essa ideia no peito, voca já venço. Só falta viver como tal. Tamo junto. Bora pra vida real, com coragem de sobra e mentalidade de quem já chegou onde queria.